Olá a todos, Dr. Joe Dispenza aqui. Quero falar sobre as pesquisas quantitativas que fizemos nos últimos 4 anos e meio em nossos workshops avançados. Comecei a fazer medições porque notamos mudanças significativas na saúde das pessoas durante nossos workshops. Ou seja, chegavam com condições como lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide ou doença celíaca, passavam por 3 ou 4 dias de treinamento e no final do evento tinham uma mudança muito significativa na saúde. Percebi que devia haver mudanças na biologia, cérebro, química e genes deles durante nossos eventos. Esses eventos internos estavam produzindo mudanças objetivas na saúde das pessoas. Então montei uma equipe de pesquisadores e cientistas e queria começar a fazer medições. Uma das medições que iniciamos foram EEGs típicos, leituras eletroencefalográficas quantitativas. Mudei todo o formato dos meus workshops depois disso. E começamos a fazer esses workshops avançados de 4 ou 5 dias, onde as pessoas tinham a oportunidade de se afastar das suas vidas e remover os estímulos constantes do ambiente externo que as lembram de quem são como personalidade. Se pudessem se separar das pessoas que conhecem, dos lugares que frequentam e das coisas que fazem no mesmo horário todos os dias e se afastar de suas vidas, tempo suficiente para aprender informações vitais sobre transformação. E acho que a ciência é o modelo contemporâneo de misticismo. Quando se combina física quântica com neurociência e um pouco de neuroendocrinologia, um pouco de psiconeuroimunologia e epigenética, acho que constrói um modelo sólido para entender o que fazem e por quê. Quando se entende o que e o porquê, o como fica mais fácil. Então, quando essas pessoas se afastaram e demos as informações certas para construir um modelo de entendimento e criar condições no ambiente com instruções para aplicar essa informação, uma parte dessas pessoas vai alinhar seus comportamentos às intenções e suas ações aos pensamentos. Se mente e corpo trabalham juntos, deve haver uma transformação. Minha ideia era medir isso e interpretar para ensinar melhor depois. E se eu pudesse ensiná-lo melhor, registrar e analisar as mudanças objetivamente, teria mais informações para ensinar transformação. Minha esperança era diminuir a distância entre conhecimento e experiência. Então, realizamos muitos estudos quantitativos com o cérebro. Fazemos medições antes e depois. Os alunos vêm aos nossos workshops. Medimos seus cérebros antes de começarem o evento. Eles passam por 4 ou 5 dias de treinamento. E no final desses dias, medimos novamente seus cérebros. Fazemos uma medição posterior. Eu queria ver que as mudanças não ocorriam só na mente deles. Elas estavam acontecendo no cérebro. Além disso, queria ver o que ocorre no cérebro durante a meditação. Usamos a meditação para mudar nossos estados internos, para que possamos voltar ao ambiente externo sem sermos controlados por ele. Controlar como pensamos e sentimos. Regular estados internos independente das condições no nosso mundo exterior. Então começamos a medir meditações em tempo real. Queríamos ver que mudanças ocorrem durante o processo meditativo e correlacionar a experiência subjetiva da pessoa, sua vivência interna, com alguma mudança objetiva, descobrir o que funciona na meditação e o que não, e construir um modelo melhor de compreensão novamente. Fizemos milhares e milhares de exames cerebrais. Além disso, temos parceria com o HeartMath Institute e medimos a coerência cardíaca. A coerência cardíaca é a capacidade de manter estados emocionais elevados. Quando vivemos com medo, ansiedade, ressentimento, frustração ou impaciência, o coração bate de forma incoerente nesses estados de sobrevivência e estresse. Ensinamos a combinar intenção clara, função de um cérebro coerente, com emoção elevada, função de um coração coerente. Quando sentimos gratidão, inspiração, amor pela vida e alegria pela existência, o coração começa a bater mais coerentemente. O coração produz um campo magnético mensurável e essa energia carrega informações. Ensinamos nossos alunos a usar essa energia para criar um futuro ou mudar sua saúde, pois ela transmite pensamentos ou intenções. E quando isso ocorre, eles mudam a expressão eletromagnética ao redor do corpo. Ao mudar nossa energia, mudamos nossa saúde e nossa vida.
Fizemos milhares e milhares de medições de VFC. Nas oficinas, damos aos alunos um dispositivo VFC para usar no peito com um eletrodo. Medimos o coração e seu funcionamento durante um período de 24 horas. Quando entram na meditação e se sentam, iniciam o processo. Queremos ver se conseguem manter esse estado por um longo período. Ao ver as mudanças, sabemos dizer se o que estão fazendo está correto. Continue assim. Se não estiver bom o suficiente, damos mais informações para melhorar. Nossos alunos combinam essa intenção clara com uma emoção elevada. Isso começa a criar mudanças em sua biologia. Então, medimos a energia da sala com instrumentos sofisticados. Medimos a energia ao redor dos corpos das pessoas. Medimos os centros de energia dos seus corpos. Medimos os neurotransmissores. Medimos mudanças epigenéticas e expressão proteica. Realizamos diversos testes e estudos diferentes. Não vou falar de toda a pesquisa, pois não há tempo suficiente, mas quero falar sobre algumas pesquisas relevantes para o assunto do curso. Então vamos lá. O conceito que usamos é chamado de informação para transformação. Acredito que ao dar informações científicas sólidas, as pessoas aprendem e formam novas conexões sinápticas no cérebro a cada novidade. Isso é o aprendizado. Mas se não repetirem, revisarem ou pensarem nisso, a pesquisa mostra que esses circuitos se desfazem. Então, se aprender é criar novas conexões sinápticas, lembrar é manter essas conexões. Nosso modelo é fazer as pessoas se afastarem da rotina e mudarem personalidade, pensamentos, ações e sentimentos. E isso forma a personalidade delas. E a personalidade está ligada à realidade pessoal. Se não conseguem explicar a informação vital a alguém, o modelo não está fixado no cérebro. Mas se explicam, começam a criar o modelo que instala o hardware neural no cérebro para a experiência. Quanto mais entendem o que e por que fazem algo, mais fácil fica o como. Com o modelo claro na mente, se eu criar as condições certas em seus ambientes e dar a instrução certa, se conseguirem alinhar seus comportamentos com suas intenções ou ações com pensamentos, se fizerem mente e corpo trabalharem juntos, terão algum tipo de transformação física. Medir essa transformação me dá mais informações para ensinar sobre transformação. E esse é o modelo que usamos. Sei que unir essa intenção clara, função da coerência cerebral, foca numa ideia ou realidade potencial. Combinada a uma emoção elevada, essa emoção os tira dos estados de estresse da sobrevivência para um estado mais elevado, e agora as emoções não nos prendem mais ao passado, mas são o combustível que nos impulsiona para o futuro. Não só afeta nosso corpo, mas de alguma forma também afeta a natureza da realidade. Então esse é o modelo que usamos. Fizemos um estudo em 2016 em Tacoma, Washington. Pegamos alunos do workshop avançado e dividimos o estudo em 2 grupos aleatórios. Tínhamos participantes ativos no workshop avançado e um grupo placebo fazendo algo diferente. Tivemos 513 participantes no estudo, fizemos 117 exames cerebrais e medimos cortisol e imunoglobulina. A salivar, a imunoglobulina é a principal defesa contra bactérias e vírus, é melhor que qualquer vacina contra a gripe, é a substância natural do corpo que cria um sistema de defesa interno e assim, à medida que o cortisol sobe devido ao estresse, os níveis de IgA caem, comprometendo o sistema imunológico. A razão é simples. Se você mobiliza todos os recursos para uma ameaça externa, sobra pouca energia para o interno. Nossa hipótese era, se ensinarmos coerência cardíaca para mudar o estado emocional, indo de químicos de sobrevivência a estados elevados, os níveis de IgA subiriam e o cortisol baixaria. Fizemos amostras de saliva antes e depois do evento e nossas medições ligavam-se a avaliações psicológicas. Medimos níveis de estresse pós-traumático, felicidade, dor, ansiedade e função física.
e é importante continuar avaliando as pessoas. Mudanças após o evento para ver se são mantidas por um período. Realizamos várias avaliações psicológicas que mediram todas essas áreas específicas. O que descobrimos foi que a avaliação fisiológica usou cortisol e IgA como dois marcadores. Também queríamos analisar o que estava acontecendo no cérebro das pessoas. Queríamos ver se mantinham um estado alfa coerente por um período. Sabemos que quando as pessoas vivem em padrões de ondas cerebrais beta altas, tendem a ficar superestimuladas e o cérebro fica hiperativo. Quando está muito analítico e estimulado, não está em seu estado mais saudável, pois com o tempo, a função cerebral tende a se tornar cada vez mais incoerente. A capacidade do aluno de mudar ondas cerebrais de beta para alfa, teta e alguns, se aproximando de um estado mais profundo de delta, permite fazer mudanças internas significativas e tornar o mundo interior mais real que o exterior. Ficam mais suscetíveis a informações. O que descobrimos como resultado do nosso evento de 4 dias? O tempo que levaram para atingir um estado alfa estável melhorou 20% nos 117 participantes que tiveram o cérebro medido. A proporção entre ondas delta e beta melhorou 60%. O estudo randomizado mostra que é cerca de 1 em 1000 estatisticamente. Isso deixa pouca margem ao acaso. A capacidade de reduzir ondas beta altas para mais estáveis melhorou 124%. Aumentaram a capacidade de manter ondas alfa coerentes em 149%. Isso é bem significativo. Cortisol caiu um pouco, mas IgA, nossa imunidade, subiu quase 50% genes. Produzem proteínas responsáveis pela estrutura e função do corpo. Diziam que os genes causavam doenças. Hoje sabemos que isso não é verdade. Pesquisas mostram que o ambiente sinaliza o gene, alterando nossa expressão genética. As emoções são o resultado das experiências no nosso ambiente. Quando um aluno abraça uma emoção elevada, ele sinaliza o gene antes do ambiente, pois ao falar de ambiente, falamos do exterior da célula, que ainda é o interior do corpo. Quando alguém cria um estado elevado, seu corpo, a mente inconsciente, começa a crer que vive em nova condição ambiental, pois não distingue o que ocorre no mundo externo do que acontece no mundo interno. É exatamente igual. Em 4 dias, ativamos genes para melhorar nosso sistema imunológico. E as emoções de gratidão, amor, cuidado, bondade e apreço, de inspiração, são as emoções elevadas que realmente nos curam. Por que fazemos esse estudo? Porque vemos pessoas com condições imunomediadas melhorarem sua expressão genética e saúde em pouco tempo. Então, queríamos ver se estava relacionado ao que ensinamos em nossas oficinas. E há uma forte correlação agora entre emoções elevadas e expressão gênica. Tivemos outro estudo em Tampa em 2017, onde fizemos um workshop avançado e medimos a expressão gênica novamente. Medimos milhares de genes e pegamos as pessoas novamente. As tratamos de suas vidas. Pedimos a eles que começassem a mudar seus estados internos. A meditação foi o modelo usado, mas fizemos 4 tipos de meditações. Fizemos meditação sentada, em pé, andando e deitada. Todas essas meditações visavam regular um estado, tornando-o mais natural e habitual. Em apenas 4 dias, notamos mudança significativa na expressão gênica, com 8 genes comuns no grupo estudado. Um dos genes regulados positivamente foi o da neurogênese, não só para novas conexões sinápticas, mas para o crescimento de neurônios em resposta a novas experiências. Assim, nossos alunos conseguiram fazer mudanças cerebrais significativas. Outro gene ativado foi o de reparo celular. Este gene ativa células tronco para regenerar tecidos danificados e envelhecidos.
um gene para equilíbrio oxidativo que combate câncer, envelhecimento, doenças cardíacas, AVC e processos inflamatórios. Um equilíbrio oxidativo saudável mantém a saúde geral do corpo de uma pessoa. Também notamos um gene ligado à construção de estruturas celulares, microtúbulos e citoesqueletos. Estruturas celulares dão integridade à célula. Quando as células se reparam, precisam de um andaime para se reconstruir. O gene que cria estruturas para células saudáveis também foi ativado. Vemos em muitos alunos: o câncer muda, os valores caem, os tumores diminuem. Nosso trabalho mostra que o gene que suprime câncer e tumores foi ativado. Estes são os genes específicos que foram realmente ativados. Vou mostrá-los aqui, caso queiram revisá-los. Agora, usamos a meditação como modelo e farei uma rápida revisão sobre ondas cerebrais. A primeira barra no topo, sob ondas cerebrais, mostra o que chamamos de ondas beta. O cérebro cria significado entre o que acontece no mundo externo e interno. Quando seu cérebro está conectado ao ambiente externo e você tem consciência do seu corpo no espaço e tempo, seus sentidos captam todas as informações. Tudo que você vê, ouve, cheira, sente e prova. Como sua atenção está em muitas coisas e o cérebro integra tudo isso, ao medir as ondas cerebrais, elas estão em beta. Isso significa consciência ou níveis de vigília. Em beta, nosso mundo exterior tende a ser mais real que o interior. Você fecha os olhos ou começa a relaxar e fica calmo. Mesmo fechando os olhos, menos informação sensorial chega ao cérebro. Você não enxerga tanto. Sentado parado, você se move, sente, come, cheira e prova menos. Suas ondas cerebrais desaceleram no padrão chamado alfa. Alfa é mais ligado ao relaxamento e à imaginação. Pensamos menos e imaginamos mais. Em alfa, vemos mais em imagens. Em alfa, focamos mais no mundo interno que no externo. Teta é quando seu corpo começa a adormecer. É mais sono do que vigília, mas sua mente consciente permanece acordada. Com o corpo dormindo e a mente desperta, hábitos são suprimidos. Em teta, vemos mudanças significativas na cura ocorrendo. Delta é quando o corpo está em sono restaurador e num estado catatônico. Há pouca função cerebral no delta. Sonhos ocorrem durante o sono REM. O último padrão cerebral que notamos muito em nossa pesquisa é o gama. No beta, há diferentes níveis, que mostrarei nos próximos slides. No beta alto, você percebe uma ameaça no mundo exterior. É quando você está com raiva, frustrado ou com medo. O cérebro fica superexcitado, geralmente por algo no mundo exterior. Na gama, as ondas cerebrais estão num padrão muito rápido, às vezes mais que beta. No estado gama, o cérebro é despertado por um evento interno, não externo. E essa experiência gama cria um super nível de consciência, um estado elevado de alerta. O que ocorre na mente da pessoa é mais real do que o que normalmente acontece no ambiente externo. Toda a atenção do cérebro ou da pessoa fica focada na experiência interna. Como a experiência enriquece o cérebro e gera emoções, vemos mudanças biológicas significativas em pouco tempo. Mostrarei 1 ou 2 exemplos quando chegarmos aos estudos de caso. Então, veja só. Ondas cerebrais. Delta é de 0,5 a 4 ciclos por segundo, muito lento. Teta é de cerca de 4 a 8 ciclos por segundo. Alfa é de cerca de 8 a 13 ciclos por segundo. Agora veja os diferentes níveis de beta. Beta de baixo nível é quando você está relaxado e aprendendo. Não há ameaça no seu ambiente. Bom lugar para aprender em 13 a 15 ciclos por segundo. Um pouquinho mais alto que o alfa. E quando aprendemos, passamos do beta para o alfa. Você aprende, presta atenção, pausa. Seu cérebro muda para alfa, torna seu mundo interno mais real que o externo e consolida as informações neurologicamente no cérebro. O beta médio é cerca de 16 a 22 ciclos por segundo. É quando você está focando um pouco mais. Numa prova, seu cérebro fica mais alerta e tem mais energia. É um estado saudável.
Com um pouco de tensão boa, numa palestra, você está no beta médio, mas dá para lidar. É administrável. Mas quando você entra em ondas cerebrais beta altas, pode chegar a 22 a 50 ciclos por segundo ou mais. No beta alto é 3 vezes maior que o beta baixo, e até mais. Nesse estado, o cérebro fica superestimulado. Quando superestimulado, o cérebro fica preso e nenhuma nova informação entra no sistema nervoso que não seja igual à emoção vivida. Por quê? Porque não é hora de aprender. Não é hora de olhar para dentro. Não é hora de abrir o coração. Não é hora de confiar. Não é hora de ficar parado. Não é hora de criar laços e se conectar. É hora de correr, lutar, se esconder ou paralisar. Muitas pessoas passam boa parte do dia presas em beta alto. Então, buscam coisas externas para regular suas emoções. Assim começa o processo de depender de substâncias externas para mudar nossos estados internos. Nosso modelo de meditação visa desacelerar as ondas cerebrais de beta para alfa e teta. E claro, esse processo requer certas técnicas específicas. Sob estresse ou sistema nervoso de luta ou fuga, tentamos controlar e prever tudo em nossas vidas. Presos nesse estado, com ameaça real ou percebida no mundo externo, focamos de forma estreita em um objeto, pessoa ou coisa, pois é onde está o perigo. Presos no beta alto, ficamos hiperfocados e estreitamos o foco em objetos, coisas e problemas. Sabemos que, sob estresse, obsessamos sobre coisas e aí o cérebro fica preso. Então, é possível ajudar as pessoas a regular e mudar esses estados? Bem, é disso que trata o trabalho que estamos fazendo. Nosso modelo de meditação diz que devemos ir além da mente analítica. Pesquisas mostram que aos 35 anos, 5% de quem somos é nossa mente consciente. A mente consciente inclui lógica e raciocínio, gerando vontade, criatividade e fé. O restante, 95% de quem somos aos 35 anos, é baseado em hábitos, reações emocionais, comportamentos inconscientes, pensamentos automáticos, atitudes, crenças e percepções que funcionam como um programa subconsciente no cérebro. Ou seja, você fez algo tantas vezes que seu corpo o faz melhor que sua mente consciente. É assim que ficamos presos no hábito de sermos nós mesmos. Então, como acessamos o subconsciente para começar a fazer essas mudanças? O objetivo da meditação é superar a mente analítica, desacelerar as ondas cerebrais da mente consciente e acessar o sistema onde esses problemas estão. Estão ocorrendo ou nossas crenças limitantes, hábitos indesejados, reações emocionais autolimitantes e começar a reprogramá-las em comportamentos e estados emocionais mais construtivos. Alguns de nós têm mentes analíticas muito finas, um véu fino entre a mente consciente e subconsciente. Esse véu fino nos torna mais sugestionáveis. Sugestionabilidade é aceitar, acreditar e se render à informação sem analisá-la. Algumas pessoas têm uma mente analítica mais densa, mais espessa. Não há nada de errado nisso. Nossa mente analítica nos ajuda a raciocinar, navegar, aprender e discernir eticamente na vida. É algo saudável. Mas quando os hormônios do estresse são ativados, ficamos excessivamente analíticos. E aí, ficamos presos em padrões de ondas cerebrais beta altas. Quem tem mente analítica mais densa precisa se esforçar mais para ir além e entrar no sistema. Quanto mais analíticos somos, menos sugestionáveis somos à informação. Quanto menos analíticos, menos o cérebro pensa, mais sugestionáveis somos à informação. Então, nosso trabalho, ao irmos além da mente analítica, é começar a desacelerar nossas ondas cerebrais de beta, alto para médio e baixo. Cruzando a mente analítica, entramos no estado alfa, agora no reino do subconsciente. Se você trabalhar continuamente para desacelerar suas ondas cerebrais, com o tempo poderá atingir estados mais profundos. E esse é o trabalho.
Esse é nosso trabalho na meditação. Passamos de beta para alfa, de alfa para teta e de teta para delta. Beta e alfa representam, em grande parte, nossa mente consciente. E alfa, teta e delta representam o reino da nossa mente subconsciente. Quando começamos a desacelerar nossas ondas cerebrais, passando de beta para alfa e teta, há um movimento de consciência, um fluxo do pensamento do neocórtex para o cérebro límbico, ou centros subconscientes do cérebro. Os centros subcorticais do cérebro controlam funções automáticas e autonômicas. Ao desacelerar as ondas cerebrais, entramos no reino subconsciente. Isso é incrível porque acessamos o sistema que controla nossas funções metabólicas. O sistema nervoso autônomo cria homeostase e equilíbrio no corpo. Ele cuida do reparo celular, mudanças hormonais e temperatura corporal. Todas essas funções ocorrem sob o controle do sistema nervoso autônomo. Ao desacelerar as ondas cerebrais, acessamos e programamos esse sistema. Esse é o segredo para mudar a biologia de uma pessoa. Realizamos vários estudos quantitativos usando eletroencefalogramas. Vou mostrar uma visão básica do que buscamos nesses estudos. Não se assuste, mas se olhar no canto superior esquerdo, verá delta, depois ao lado, teta, em seguida alfa, e depois disso, você verá beta. A segunda coluna abaixo mostra níveis altos de beta. Então, também estamos medindo o beta de alto nível. Quando vê muito vermelho no cérebro, indica atividade excessiva ou superestimulação. Quanto mais grossa a linha vermelha na imagem cerebral, mais se afasta do normal. Você se distancia em desvios padrão do que é saudável e normal. Muito azul no cérebro indica que ele está desativado. Não há energia ou atividade suficiente. O cérebro e suas diferentes áreas não conseguem se comunicar entre si. Temos delta, teta, alfa, beta e beta alto. O vermelho mostra o cérebro mudando canais rápido demais, superestimulado, e o azul mostra canais que não se comunicam mais. Se não vê azul nem vermelho, isso é normal. E quanto mais grossa a linha azul, mais longe do normal você está. Quando vivemos pelos hormônios do estresse e o cérebro está superexcitado, tentando controlar e prever tudo na vida, ao mudar a atenção de uma pessoa para um problema, uma coisa, um lugar que temos que ir, todos esses objetos, coisas, pessoas e lugares têm uma rede neurológica no nosso cérebro. Quanto mais o cérebro está superexcitado e estimulado, mais mudamos a atenção, mais ele se torna compartimentado. E quando o cérebro dispara dessa forma aberrante, se medirmos essas ondas cerebrais, elas são muito incoerentes. Quando o cérebro é incoerente, nós somos incoerentes. Quando o cérebro não funciona bem, nós não funcionamos bem. Nesse estado, por estimularmos o gene de sobrevivência, a principal coisa que fazemos é, como disse, focar no ambiente externo, colocar nossa atenção na matéria, no perigo imediato. Assim, o cérebro se torna muito incoerente. Nossa pesquisa e outras também mostram que, ao ensinar um aluno a passar de um foco estreito em matéria, objetos, coisas e pessoas, para começar a abrir seu foco, indo do chamado foco convergente, onde você restringe seu foco em algo, para o foco divergente, onde você começa a abrir seu foco e concentrar-se no nada, no espaço, no vazio, na energia. Quando um aluno começa a abrir seu foco, suas ondas cerebrais desaceleram de beta para alfa, e não apenas alfa, mas uma forma muito coerente de alfa. Bem, faz sentido. Pense nisso. Se você não está mais pensando e analisando por que está sentindo o espaço ao analisar menos, você não ativa mais os circuitos cerebrais que são ligados a pessoas, coisas, lugares, objetos e até mesmo ao tempo. E agora, quando suas ondas cerebrais mudam, o sistema nervoso autônomo entra em ação para criar equilíbrio e coerência no cérebro. E o cérebro começa a sincronizar. Áreas do cérebro antes separadas começam a trabalhar em conjunto. Conforme sincronizam, o que afunda no cérebro começa a se conectar. A pessoa se torna mais completa, ou ao menos se sente mais inteira, relaxada, conectada e espontânea.
Elas confiam mais. O cérebro funciona melhor. Quando o cérebro funciona melhor, nós funcionamos melhor. Medimos 19 partes do cérebro ao colocar aqueles sensores e buscamos um ritmo, uma coerência. Todas as áreas do cérebro trabalhando juntas, as ondas se alinhando. Com as ondas alinhadas, o cérebro está em um estado coerente. Quando o cérebro se desequilibra, essas ondas começam a se desalinhar. Agora o cérebro funciona num estado incoerente. E diferentes áreas do cérebro já não trabalham em conjunto. É como uma casa dividida contra si mesma. Então medimos quanta coerência ocorre no cérebro. Temos um baixo nível de coerência. Podemos medi-lo de uma forma específica. E vemos muito azul no cérebro. Ao criar mais coerência, há níveis variados de coerência e incoerência. Mas no geral é funcional. Pode-se medir alta coerência, chamada supercoerência. E se parece com isso. Quero que veja isso, pois mostrarei alguns exemplos. Nos slides anteriores, mostrei hiperatividade em pontuações ZET ou hipoatividade. Mas numa outra medição, onde vemos azul e medimos coerência, o azul indica baixa coerência. Numa escala de coerência, muito vermelho significa alta coerência. São duas medições diferentes. Quero que você entenda isso. Coerência representa saúde, ordem, sincronização, ritmo, oscilações e harmonia, onde tudo funciona junto. Uma expressão de saúde é uma expressão de vida e energia. Quando vemos incoerência, eu chamo isso de doença. No modelo quântico, toda doença é uma redução de frequência e uma mensagem incoerente. Ao sobrepor uma assinatura coerente à incoerência, ela começa a arrastar a incoerência, o que chamamos de cura. Então, essa é a melhor forma de descrever a coerência no cérebro. Imagine cada um desses metrônomos como uma rede neurológica no seu cérebro. Vê-se que cada segmento funciona de modo que chamaríamos de incoerência. Eles não estão em sincronia. Cada um tem sua própria agenda. Estão operando fora de equilíbrio. Mas ao ensinar alunos a ir do foco estreito ao aberto, eles podem perceber que estão num espaço infinito, eterno, e sentir a vastidão desse espaço ao criar um foco divergente e mantê-lo. A coerência começa a superar a incoerência no cérebro e no coração repetidamente. Quando o cérebro e o coração estão coerentes, nos sentimos mais conectados, confiamos mais, amamos mais a vida, nossa energia muda e até mesmo nossa vida começa a se manifestar de forma diferente. Então, com o tempo, você vê um padrão surgindo aqui, onde esses metrônomos ficam mais coerentes. É exatamente o que ocorre no cérebro e coração quando alguém regula seus estados internos. Imagine uma comunidade de 500 a 1.000 pessoas e estamos treinando diariamente das 6 horas às 18 horas. E eles trabalham para mudar seus estados internos, buscando mais coerência. Temos técnicas específicas e ao fim do 3º ou 4º dia, o cérebro deles está bem mais organizado porque estão praticando. Olhe o lado direito da tela. O segundo metrônomo da frente ainda está fora de sincronia. É como uma voz na cabeça dizendo: não posso, é difícil, nunca mudarei, algo está errado comigo, porque minha vida não funciona, quero desistir. Mas se persistirmos, nos conectarmos e nos abrirmos, mudando nossa expressão de atenção, logo a coerência começa a consumir a incoerência. E é exatamente o que acontece no cérebro dos nossos alunos. Isso é chamado de gráfico de faixas, que mostra o número de ciclos
por segundo ocorrendo entre as duas linhas azuis verticais. Ele pode nos dizer se um aluno está em beta, alfa, teta ou gama. Notamos que quando um aluno conseguia abrir seu foco e começar a não sentir nada, todos os compartimentos do cérebro começavam a funcionar mais coerentemente. Esse é um ótimo exemplo de padrões cerebrais alfa-globais, sincronizados e coerentes. O cérebro inteiro deste aluno está funcionando em ordem, de forma sincronizada, todo junto. É um cérebro muito holístico, então, normal. E olhe para isso. Esses padrões alfa são lindos e dá para ver que há mais energia no cérebro. Ondas, vales e picos mais altos representam mais energia no cérebro. Esta pessoa chegou ao nosso evento com ansiedade grave. Veja a frente do cérebro, a maioria em delta, teta, alfa, beta e até beta alto. O azul mostra que não há energia no lobo frontal. O lobo frontal é o CEO do cérebro, o maestro da sinfonia. Se o chefe não lidera a orquestra ou comunidade, o resto do cérebro tende a entrar em desordem, como qualquer organização. Após 3 dias de meditação, há pouco vermelho. Sem azul nem vermelho, indica normalidade. Agora vemos simetria no lado direito, mostrando um estado cerebral mais coerente e equilibrado. Outra pessoa chega com ansiedade grave. Veja o vermelho e beta alto, indicando muita vigilância e ansiedade. 3 dias depois, não há vermelho. Esta pessoa também se curou da ansiedade. Uma pessoa com Parkinson. O Parkinson é falta de dopamina no cérebro. Sem dopamina suficiente, os neurônios motores superiores não se comunicam. Função motor anormal no cérebro envia sinal espástico, causando tremores involuntários. 3 dias de meditação, veja o cérebro desta pessoa. Mostra mais coerência e menos atividade cerebral excessiva. Agora fazemos outra medição chamada EEG quantitativo. É bem simples. Os 5 primeiros na linha de cima, 1, 2, 3, 4 Hz, são delta. 5 a 8 na segunda linha é teta, 9 a 13 é alfa, depois vem beta. Muito azul no cérebro indica 3 desvios padrão abaixo do normal. Vê-se muito vermelho no cérebro, 3 desvios padrão acima do normal. Azul indica falta de energia no cérebro. Vermelho indica muita energia no cérebro. Muito vermelho, claro, indica alta atividade. Se você vê verde, é normal. Há tons de azul indo para o verde, e laranja e amarelo indo para o verde, do quente ao neutro e do frio ao neutro. Esta é a mesma pessoa com Parkinson. Veja todo esse azul em alfa e beta. Tem problemas de aprendizado, fala, fluxo de consciência e memória. Olhe o cérebro. Não há energia suficiente para controlar o corpo. O cérebro não tem energia suficiente. 3 dias de meditação e há uma mudança significativa no cérebro. Lembre-se, verde é normal. No canto inferior direito, as 3 áreas em beta com muito vermelho representam ansiedade. Quando falamos com ela, dissemos, não se preocupe, isso é ansiedade. Ela respondeu, quando fico ansiosa, meus tremores pioram. Então, pedimos que continuasse com suas meditações. Meses depois, medimos seu cérebro novamente. Vê-se o vermelho diminuindo e ela melhorando ainda mais. Ela teve uma grande mudança em 4 dias após nosso workshop, com tremores reduzidos. Conforme continuava o trabalho, ela seguia melhorando, mas então sofreu uma tragédia familiar e teve que cuidar de assuntos. Parou o trabalho e vê-se as áreas inferiores de beta ativadas novamente. Claro, sua ansiedade aumentou devido aos problemas em sua vida. Dissemos a ela, não se preocupe, apenas cuide dos seus assuntos. Mas, por favor, se puder,
Comece a fazer sua meditação novamente. Ela recomeçou suas meditações. Pode-se ver uma melhoria significativa. E olhe só, em julho, há uma ótima mudança na atividade cerebral dela. 90% do Parkinson dessa pessoa sumiu só com o pensamento. Uma mudança notável. Outra lesão. Passageiro atravessou o para-brisa, bateu a cabeça, lesão medular, cadeirante. Vê-se muito azul em todo o cérebro dele. O cérebro está desligado, não se comunica bem e falta energia para controlar o corpo. Veja o cérebro dele só 3 dias depois. Tem muito mais energia, o cérebro está funcionando bem melhor. Aqui está o exame KEGG dele. Se olharmos, como no caso da pessoa com Parkinson, vemos o cérebro em alfa e beta e notamos muito azul no cérebro também. Bem, o azul no lado esquerdo indica problemas de concentração na frente, dificuldades com linguagem, visão, fluxo de consciência, problemas com níveis de alerta, vigília e dificuldade em aprender coisas novas. Agora, veja o cérebro dele alguns dias depois. Verde representa o normal. Esse homem agora tem controle da bexiga e intestino. Ele engatinha e tem mudanças significativas na saúde devido à sua dedicação ao trabalho. Esta é a CEO de uma empresa em Phoenix, Arizona. Ela é advogada. Ela é mãe, uma mulher muito inteligente. Isso é o que chamamos de pensamentos intrusivos. Ela vê muitas imagens em sua mente. A parte posterior direita do cérebro é o córtex visual. Ela vê imagens e, no lado esquerdo, onde há laranja, ela pensa e fala sobre elas. Então, há bastante ansiedade. Poucos dias depois, medimos novamente. Verde é normal. Houve uma grande mudança em sua saúde mental geral. Este é o cérebro dela em 20 de fevereiro. O vermelho em beta alto mostra um cérebro sobrecarregado. 3 dias depois, há bem menos vermelho no cérebro. Ela medita até abril, e ao medir de novo, não há vermelho no cérebro. Ela teve uma mudança significativa na saúde. Isso é beta alto, 21 a 30 ciclos por segundo. É um nível altíssimo de energia cerebral, indicando muita vigilância e ansiedade. 3 dias depois, no evento, vê-se o verde ali, que representa o normal. Orientamos que ela continue com suas meditações. Agora, o KEGG mostra que não há alta atividade em beta alto. Essa pessoa teve uma melhora muito significativa em sua saúde. Isto é depressão. O azul, na parte inferior, indica energia cerebral insuficiente. 3 dias depois, veja todo esse verde, uma mudança muito boa. Agora em beta alto, vemos um alto nível de depressão nessa pessoa. Em apenas 3 dias, o verde mostra uma mudança significativa. Essa pessoa não está mais deprimida. Vejamos o segundo estudo de caso. Observe o azul na parte inferior. Sei que você se pergunta por que vê azul no primeiro círculo em cima, no delta de 1 Hz. Vemos uma tendência marcante nos alunos ao se conectarem ao campo unificado, suprimindo o delta nesse nível. Quando fazem isso, é a capacidade deles de se conectar ao campo unificado. Observamos isso em centenas de exames cerebrais. É um padrão que notamos. O que precisa para irem além e começarem a se conectar a essa energia. O círculo no canto superior esquerdo indica que a pessoa está fazendo o trabalho corretamente. Muito azul em beta e ainda mais azul em beta alta. No antes e depois, o verde é normal. Outra pessoa que saiu de uma forte depressão aqui. Notamos altas amplitudes de energia no cérebro, nos fazendo focar mais no trabalho que fazemos. Quando ondas estão em sincronia ou coerentes, ao se juntarem e interagirem, criam ondas maiores, com amplitudes mais altas. E quanto maior a amplitude de uma onda, maior a energia. Quando notamos supercoerência no cérebro, percebemos que a energia cerebral começou a aumentar. Quando as ondas estão fora de fase, não sincronizadas e fora de ritmo, ao se juntarem, interferem destrutivamente e isso diminui a quantidade de energia no cérebro. Então, quando estão fora de fase, vemos menos energia cerebral.
Nosso trabalho é criar mais coerência para que a energia cerebral aumente. Quando a energia aumenta no cérebro, a consciência também aumenta. A pessoa fica mais consciente do seu eu inconsciente. Veja este estudo de caso aqui. Este é um cérebro normal. Você viu isso antes. E então começamos a ver algo assim. Isso não é um cérebro normal. Essa pessoa está sentindo muito êxtase. Ela está curtindo a experiência. As ondas gama mostram que o evento interno é mais real que qualquer evento externo passado. E isso começa a causar mudanças biológicas. Quero falar sobre um estudo de caso. Uma médica de Londres veio ao nosso workshop. Ela fez um mapeamento cerebral. Este é seu EEG normal. Dá para ver que ela está em beta baixo. Tudo parece normal. Essa é a nossa base antes de começar a meditação. É assim que o gráfico dela começa a ficar. Vemos mais atividade nos 4, 5 pontos, na parte inferior central. Essa área é o hemisfério direito, região temporal. De repente, a energia começa a aumentar e podemos prever que a pessoa terá um momento muito profundo. A energia continua crescendo, você vê ela aumentar mais e mais, a cada vez mais energia. Ela vai de um nível baixo até o beta alto e finalmente entra no gama. Isso é gama bem aí. Agora observe isto. É o que vemos durante o processo de meditação dela. Começamos a ver energia se acumulando. Sabemos que ela está tendo um evento interno. Se ela mantiver, terá um momento profundo e uma experiência inesquecível. E como a experiência enriquece o cérebro, ela pode literalmente reconectá-lo. E como o cérebro registra o passado, esse novo momento começa a mudar sua biologia. Como a experiência gera emoção e esta sinaliza genes, um evento interno pode regular um gene. Se olhar para o lado direito superior, verá o beta alto lá. Ela passa de teta para beta e beta alto rumo a gama. O vermelho indica muita energia cerebral. Agora você pode perguntar, por que isso não é uma resposta de luta ou fuga? Porque ela está meditando e não há necessidade de estar nesse estado de alerta. Muitos alunos, ao entrar em gama e o cérebro se excitar, passam pelo beta alto. Você pode ver que há muita energia. Mas olhe para o canto inferior direito aqui. Isso está medindo a coerência. Lembra que mostrei um slide com coerência baixa, normal e alta? Ela está experimentando um nível altíssimo de coerência no cérebro. O cérebro está super organizado e por isso ela está super ligada no momento. A gente olha para a quantidade de gama no cérebro dela. Ela tem 140 microvolts de energia gama no cérebro, 200 desvios padrão acima do normal. É uma mudança bem significativa. Essa pessoa acertou em cheio, conectou com o campo unificado e teve um momento profundo. E essa é a área de Brodmann do cérebro. A área de Brodmann tem tudo a ver com conteúdo e processamento emocional intenso. Logo à esquerda dessa área vermelha fica a glândula pineal. Minha hipótese é que numa experiência mística, a pineal libera metabólitos ligados à melatonina e serotonina. Encaixam-se nos mesmos receptores, mas é a química que nos dá um momento ou experiência lúcida. A área da glândula pineal dessa pessoa está extremamente estimulada. E este é o topo do cérebro dela aqui. E pode-se ver que há atividade gama acontecendo lá em cima. Mas olhe abaixo, onde está a glândula pineal. Há muita energia ocorrendo nessa área do cérebro. Isso é energia do corpo, literalmente do corpo. O sistema nervoso simpático ejeta energia pela coluna até o cérebro. Ao atingir a pineal, a pessoa tem uma experiência lúcida e transcendental. Essa médica de Londres, os cientistas acharam que teria convulsão,
pois nunca viram algo assim. Mas com essa energia no cérebro, ela tinha uma experiência intensa devido à quantidade de energia. Toda doença é uma redução de frequência e uma mensagem incoerente. Ao mudar a frequência do corpo, quando ele a eleva, pode haver uma mudança significativa. A experiência interna reconecta o cérebro, enviando um novo sinal emocional ao corpo. Como o ambiente sinaliza o gene, emoções de qualquer origem regulam genes positivamente. Esta médica de Londres tinha eczema grave desde os 3 meses de idade. Ela usou todos os cremes de cortisona, tomou todos os antihistamínicos, observou sua dieta, fez tudo certo, tratando seu corpo matéria a matéria. Segunda-feira de manhã, após o evento. Veja o que aconteceu com seu braço. Todo o eczema sumiu. Aqui está sua mão com eczema de novo. Olhe agora. Ela está totalmente curada do eczema na segunda, após essa experiência, um dia depois. Vi ela há 1 mês e meio em Roma e ela continua extremamente saudável. E claro, ela teve que atualizar seu conceito de saúde, o que é bom. Veja só isso. Estivemos em Cancún em junho deste ano. Esta é uma varredura cerebral normal de alguém prestes a meditar. Ela está um pouco em beta, mas é um beta-alfa saudável de baixo nível. Veja o que acontece. Isso é apenas alguns minutos após iniciar nossa meditação. Ela está entrando em gama e sabemos que está tendo uma experiência forte. Todo o seu cérebro está nesse estado superconsciente. O cérebro move-se para uma amplitude de energia muito, muito alta. Quase impossível registrar, mas sabemos que ela está acima de 300 padrões. Desvios acima do normal em gama e mudanças profundas significativas com ela também. Então, eis minha teoria. Quando você tem uma experiência mental com uma amplitude de energia maior que os programas cerebrais e vícios emocionais, você pode mudar biologicamente. A maioria das pessoas tem uma experiência de vida que as marca emocionalmente, seja traumática, algum tipo de traição ou choque. A experiência começa a gravar os circuitos cerebrais em um padrão específico. A experiência produz emoção forte. Quanto mais forte, mais os circuitos são marcados. A pessoa passa de um estado a outro e podemos dizer que após essa experiência, o corpo e o cérebro ficam presos ao passado. Assim, desenvolvemos crenças sobre nós e nossas vidas baseadas em experiências passadas, porque tendemos a pensar neurologicamente e sentir quimicamente dentro dos limites da nossa biologia. Com base em memórias e experiências passadas, como pensamos e sentimos torna-se nosso estado de ser, e esse estado de ser é nossa personalidade. Assim, a pessoa fica presa ao seu passado. Então, como podemos mudar isso? Bem, quando alguém tem uma experiência interna, como vimos com o médico de Londres, ela carrega uma energia maior que a experiência externa passada, seja qual for. Essa experiência interna reconecta o cérebro, envia novo sinal emocional ao corpo e recondiciona. O corpo fora do passado, nossa biologia muda e podemos dizer que o passado é apagado. O interessante é que esse evento se torna uma experiência que a pessoa nunca esquece. E claro, seu espectro de realidade muda porque só percebemos a realidade que conhecemos. Igual aos circuitos do nosso cérebro, essa pessoa tem uma visão bem diferente da vida após essa experiência. Esta é nossa meditação andando. Quero mostrar o que acontece em algumas de nossas meditações andando de 1 hora. Esta é a medição prévia e o cérebro de uma pessoa. Dá para ver que ele é um meditador bem competente. Ele está quase em coerência beta. Agora veja, depois de apenas 1 hora de caminhada, como seu cérebro ficou. Uma mudança bem significativa na sua biologia também. Também medimos a coerência cardíaca. Dizemos que o cérebro pensa, mas o coração sabe. Emoções elevadas são mais altruístas. Quando sentimos gratidão, alegria e inspiração, sentimos amor, paz e plenitude, confiança, conhecimento, presença, empoderamento. Ativamos centros. Cada um tem sua consciência, energia e estados emocionais. Quando vivemos em emoções de sobrevivência, claro, tendemos a ser mais egoístas com as emoções que acompanham isso. Então, cada bloco
representa 5 minutos e queremos ensinar aos alunos a manter a coerência cardíaca durante a meditação, manter um estado elevado para sustentar a energia. Para essa pessoa, na primeira meditação de 5 a 50 minutos, ela manteve coerência cardíaca. Isso é um ótimo nível de coerência cardíaca, significa que ela sustenta o estado. Paramos, iniciamos outra meditação e por mais 45 minutos ela volta à coerência, mostrando que está desenvolvendo uma habilidade. Na próxima meditação, 45 minutos de novo, ela volta à coerência cardíaca, quase uma supercoerência. Agora veja isto, a seta inferior está aqui embaixo. Por uma hora inteira, ela está em coerência cardíaca. Mas, ao analisar os dados, vi que não estávamos meditando durante esse tempo, então perguntamos o que estava acontecendo enquanto ela estava em tal coerência, e ela disse que estava se preparando para dormir, e eu tive um dia tão bom e me senti tão conectado que, do nada, tive essa onda espontânea de amor me dominando. Foi tão intenso e poderoso que tive que deitar e deixar-me consumir. E se você olhar, verá que ele se quebra ali e surge um padrão diferente. Ela vira de lado e dorme. E não é um mau jeito de terminar o dia. Agora, assim como quando alguém fica obcecado com o pior cenário possível em sua vida e está sentindo medo e está associando uma ideia em sua mente, uma obsessão mental com alguma emoção como ansiedade, medo ou preocupação. Fazer isso repetidamente condiciona o corpo a se tornar a mente da ansiedade. A pessoa tem ataques de pânico e não consegue controlá-los conscientemente, pois os programou no subconsciente. Esta pessoa está experimentando um ataque espontâneo de amor. Estão fazendo exatamente o mesmo, com o mesmo mecanismo do medo, mas o corpo está sendo condicionado a sentir amor espontaneamente, e acho que é um exemplo muito saudável de como deveríamos viver o tempo todo. Estes são 3 alunos mantendo coerência cardíaca por 45 minutos. Quando uma pessoa tem coerência cerebral e coerência cardíaca, ela é muito mais regulada internamente do que qualquer coisa no ambiente externo e é menos provável que reaja, é menos provável que cometa erros, é mais provável que confie e mais propensa a criar e acreditar em si mesma. Essa pessoa tem coração fraco, pouca variabilidade cardíaca antes e depois das setas, mas veja o que faz por 15 minutos. Mudam sua biologia e na próxima meditação fazem por 8 minutos, mudando sua biologia novamente. Então, a variabilidade cardíaca é a capacidade do nosso coração ser flexível e adaptável e resiliente. Então, quando vemos menos variabilidade cardíaca, significa que a pessoa está presa em um certo padrão. Queremos ensinar nossos alunos a fazer essas mudanças biológicas e estes são ótimos exemplos de alunos que conseguiram, mesmo que por um curto período. Eles estão mudando seus estados internos. Agora, os últimos slides. Fizemos um experimento com 575 ou 600 pessoas numa sala. Tínhamos pessoas na frente usando monitores cardíacos e pedimos ao resto do público que aumentasse sua energia, abrisse o coração e começasse a transmitir essa energia além do corpo com a intenção do maior bem para todos reunidos na sala, especialmente para as pessoas com monitores cardíacos na frente da sala. O incrível é que todos entraram em coerência cardíaca ao mesmo tempo, no mesmo dia e meditação. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas entrando em coerência cardíaca. Estamos todos ligados por um campo invisível de energia. Qual é a relevância disso tudo? Se uma comunidade elevar sua energia e influenciar uns aos outros, começamos a emergir como uma só mente. Uma só mente significa que estamos agindo como comunidade, ou trabalhando em totalidade e união, assim como um cardume de peixes nadando como uma só mente, ou um bando de aves voando como uma só mente. Não há separação entre eles. Você vê isso na biologia e pensa que há um líder que todos seguem, mas é um fenômeno top-down. Na verdade, não há líder. É um fenômeno bottom-up. Todos estão liderando. E o que isso tem a ver conosco no mundo? Bem, se mantivermos esses estados, independente do que tenta nos programar para a separação, acho que surgirá uma nova consciência, um novo ser humano, onde seremos menos dependentes de coisas externas e acreditaremos mais em nós mesmos. Obrigado por ouvir.